Aleluia, aleluia, o Senhor aqui está. A Bíblia fala: onde tem 2 ou 3 reunidos, o Senhor está presente. Eu tenho certeza que nesta manhã de celebração, essa manhã de gratidão ao Senhor, quando você reúne a sua família, para que juntos nós possamos oferecer este culto de louvor, adoração ao Senhor, tenha certeza que isso alegra o coração de Deus. E que prazer, que honra de poder também adentrar o teu espaço, a tua sala, o seu trabalho, aí no seu smartphone, a sua televisão, para juntos louvarmos ao Senhor e celebrar ao Senhor um dia muito especial. Hoje nós estamos celebrando o dia do pastor. Eu tenho certeza que cada um de vocês tem um pastor que tem marcado a sua vida desde a sua infância, como eu tenho na minha infância o pastor Mário Alves Coutinho, ali, saudoso pastor Mário Alves Coutinho, da Assembleia de Deus em Barracão. Na minha infância, fui criado ali. Ele marcou muito a minha infância. E já na adolescência e juventude, pastor Manuel Cabreira, saudoso pastor Manuel Cabreira, também outro pastor que marcou a minha juventude. E pastor Jadir Félix da Silva, ali da Igreja Batista Betuel, outro que marcou o tempo que trabalhamos juntos naquela igreja. E hoje temos o pastor Vanderlei, que está me mentoreando, me pastoreando, que também tem marcado o meu ministério, e a gente é grato ao Senhor pela vida desses pastores. E eu tenho certeza que no seu coração, quando nós já falamos que hoje é o dia do pastor, você se lembrou quando eu falei dos pastores que marcaram a minha vida. Com certeza você também lembrou do seu pastor ou de tantos outros pastores que passaram pela sua vida. Tem os demais que foram os meus professores de seminário, tanto de teologia, seminário de música, tantos outros pastores, e atualmente os nossos queridos e amados pastores da nossa ordem gonçalense, e os queridos e amados pastores, amigos aqui da Primeira Igreja Batista em Alcântara. A vocês todos eu me rendo em consideração e amizade, renovando os votos de carinho, de afeto e de consideração por cada um de vocês, representando hoje os nossos pastores, nosso querido pastor João Eduardo, que estará aqui também e que estará ministrando aos nossos corações. Pastor Vanderlei, aquele abraço fraterno, caloroso nesse seu dia, e que é um dia diferente, onde as nossas igrejas geralmente gostam de celebrar com os seus pastores, mas nós vamos continuar celebrando com os pastores através das nossas orações, sustentando a cada um deles com as nossas orações, com o nosso carinho, com o nosso afeto. Você pode ligar, pode dizer que lembrou dele, ou está lembrando dele nesse dia, ou sempre lembrou dele. Você pode mandar uma mensagem de carinho, uma mensagem de afeto. Você pode fazer tantas coisas nesse dia. Então nós vamos assim agradecer ao Senhor pela vida do pastor este chamado pelo sumo pastor para conduzir as ovelhas do Senhor. E o pastor é aquele que muitas das vezes abre mão do seu descanso, muitas vezes abre mão dos momentos especiais que tem com a sua família para poder atender as suas ovelhas. Muitas das vezes a sua noite de sono deixa de existir, porque ele tem que acompanhar naturalmente uma ovelha que perdeu um ente querido, ou está no hospital, ou talvez com uma ligação. E muitas das noites, ou praticamente todas as noites, muito tempo de oração que se tira orando por cada uma das suas ovelhas. Então esse é o pastor que cuida, que zela, que está atento, que abraça, que chora, que se alegra. Então nós queremos agradecer ao Senhor, o nosso sumo pastor, pelo privilégio nesse tempo eu também fazer parte dessa parcela de homens que procuram colocar a sua vida, o seu talento e o seu dom a serviço do Senhor. Então nós vamos orar neste momento, pedir ao Senhor para que nos ajude nesse tempo a continuar zelando pelo nome do Senhor, a continuar zelando pelas ovelhas do Senhor, pedindo a Ele sabedoria dos altos céus, entendimento, compreensão do seu querer para o bem-estar das suas ovelhas.
Senhor Deus, mais uma vez nós nos curvamos diante do Senhor, com os nossos corações agradecidos. Agradecidos pela Tua graça, agradecidos pelo Teu poder, agradecidos pela Tua assistência de uma forma toda especial, agradecidos pela vida das Tuas ovelhas, nas quais o Senhor colocou nesse tempo nas mãos dos pastores para conduzi-las. Queremos Te pedir, ó Deus, uma bênção especial por cada uma delas, os desejos, os anseios, os projetos, ó Deus, das Suas ovelhas, que o Senhor possa realizar de acordo com a Tua vontade. Nesta manhã também queremos Te pedir pelos nossos irmãos e amigos de outras igrejas, de outras denominações, amigos que não são crentes, que porventura acessou, Senhor, as redes sociais e se deparou com a Tua vontade, com este programa. Ó Deus, que os louvores, que os cânticos, os hinos, as mensagens, toque no coração dessa pessoa, Senhor, e que seja uma manhã, ó Deus, de mudança de vida. Também queremos Te pedir, ó Deus, e Te agradecer por este dia, onde nós comemoramos o dia do pastor. Oh, meu Deus, que desde, naturalmente, do ventre da sua mãe, o Senhor o chamou e compreendeu o seu chamado, Senhor, e tem se colocado à sua disposição para conduzir as Tuas ovelhas. Deus, queremos Te pedir uma bênção sobre eles, sobre a sua família, ó Deus, sustentando, dando sabedoria, renovando, revigorando as suas forças espirituais, força física, forças psicológicas, ó Deus, na condução do Teu rebanho. Muito obrigado por esse dia, e o nosso culto nesta manhã é para celebrar ao Senhor, para adorar o Senhor pela vida dos nossos queridos pastores. Nós assim oramos com os nossos corações agradecidos, no nome do Senhor Jesus. Amém, amém, amém. Abra o seu cantor, vamos cantar o hino 135, o hino de número 135, que diz: louvor. Louvamos ó Deus, pelo dom de Jesus, que por nós pecadores foi morto na cruz. Cante com toda a força do seu pulmão, adore ao Senhor com toda alegria e com toda satisfação. O Senhor Deus escolhe, unge e prepara pastores segundo o seu coração para anunciarem a sua palavra. Paulo escrevendo aos Efésios, capítulo 4, versículo 7, 11 e 12. Então você leia conosco esse texto. Diz assim: a cada um de nós foi dada graça conforme a medida do dom de Cristo, e Ele deu uns como apóstolos,
e outros como profetas, evangelistas, pastores e mestres, para o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. 478 do nosso Inário para o Culto Cristão. Uma poesia muito linda que diz: tua voz escuto a convocar-me. O chamado do Senhor. Eu creio e quero imaginar que o chamado do Senhor para o ministério, para cada um de nós não foi fácil. Da mesma forma que Moisés foi chamado para liderar o povo de Israel, e houve temor no seu coração, porque ele estaria lidando com pessoas, cuidando da alma de pessoas. E aquele tremor e aquele medo que se bateu no coração de Moisés, talvez tenha acontecido também no seu coração, ou no coração de cada pastor, porque no meu coração foi muito intenso. E ao mesmo tempo que a gente se sente temeroso, porque nós vamos cuidar das ovelhas do Senhor, cuidar da alma das ovelhas do Senhor, e nós nos sentimos tão incapazes porque somos homens normais como qualquer outro, sentimos as mesmas dores, temos os mesmos sentimentos, os mesmos problemas, as mesmas tristezas ou alegrias, mas o Senhor, através do teu Santo Espírito, rejuvenesce a nossa alma e a nossa confiança nele. E quando nós entendemos e confiamos no Senhor, mesmo com todo medo, sabendo que é o Senhor que vai conduzir as suas ovelhas através da instrumentalidade do pastor, nós criamos forças e dizemos sim para o Senhor, ouvindo a sua voz e se colocando à disposição dele. E esse hino que nós vamos cantar, a poesia diz: tua voz escuto convocar-me, pronto estou e vou te obedecer. Mesmo com medo, vou te obedecer. Nesta senda vou seguir teus passos, mesmo que eu precise padecer. O que sou e tudo que possuo eu entrego para te servir. Meu dom, meu talento, a minha família. Quero ser um instrumento usado por ti, Senhor. Eis-me aqui, eis-me aqui. Cante conosco. Tua voz escuto a convocar-me, pronto estou e vou te obedecer. Nesta senda vou seguir teus passos, mesmo que eu precise padecer. O que sou e tudo que possuo eu entrego para te servir. Quero ser um instrumento usado por ti, Senhor. Eis-me aqui, eis-me aqui. Minha vida quebra molde e usa. Quero ser um vaso em tuas mãos, que também eu seja como espelho, refletindo sempre o teu padrão. O que sou e tudo que possuo eu entrego para te servir. Quero ser um instrumento
que amém. Que sejamos todos servos, vasos do Senhor, sendo usado por Ele para servi-lo. Nós vamos orar neste momento mais uma vez. Eu quero convidar aqui à frente o nosso jovem Rafael. Ele vai estar orando. Ele vai estar orando. É o nosso momento de intercessão. Queremos pedir para que você lembre dos nossos queridos irmãos que estão com seus corações entristecidos, os seus corações por perda de entes queridos, familiares também que estão com seus corações e amigos. Você, com certeza, você sabe de alguém que perdeu alguém, um parente muito especial, ou talvez um amigo muito especial. Queremos pedir também para que você ore pela nossa liderança política, para que Deus dê o discernimento, a capacidade de entender o que Deus quer, para que as suas decisões sejam decisões que tragam um pouco mais de alegria, de esperança e tranquilidade para a vida desse povo tão sofrido. Os nossos queridos médicos, enfermeiros, técnicos, aqueles que estão ali na linha de frente, nós temos muitos irmãos aqui da nossa igreja que estão trabalhando quase 24 horas nos hospitais, e que esses irmãos e essas pessoas carecem das nossas orações. Eu tenho certeza que você nesse tempo tem orado. E já estamos quase retornando, para que Deus também nos dê sabedoria a todos nós, Primeira Igreja Batista de Alcântara, ou a sua igreja, nesse retorno que brevemente deverá acontecer, e que Deus nos dê sabedoria também, para que possamos tomar como igreja decisões nesse nosso retorno para o bem-estar da nossa comunidade. Então, nosso querido irmão Rafael estará orando pela sua vida, pelas nossas vidas. Logo após, nós estaremos ouvindo a nossa irmã Analice Madeira, e você com o seu dízimo, a sua oferta, onde você estiver, você possa adorar ao Senhor. Então nós vamos orar com o nosso querido irmão Rafael. Glorioso Deus, bondoso e eterno Pai, te agradecemos, Senhor, por estarmos nessa manhã louvando e engrandecendo o Teu nome, Pai, na casa do Senhor. Te agradecendo, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Senhor, guarde-nos segundo a Tua vontade, aumente, Senhor, a nossa fé nesses momentos tão difíceis de tribulações que temos passado, Senhor, nesse mundo. Senhor, guarde, Senhor, esses médicos, pessoas, Senhor, que estão de frente, Senhor, nessa batalha, Senhor, principalmente espiritual, Senhor, que é difícil, Senhor. As pessoas que estão em leitos, em hospitais, Senhor, que não veem solução alguma, Senhor. Mas, Senhor, sabemos que a solução de tudo é Ti, Senhor. Por favor, Senhor, venha visitar a vida dessas pessoas, Senhor. Dá conforto, Senhor. Mostre, Senhor, por favor, para essas pessoas que Tu és, Senhor, o Criador de todas as coisas, que a última palavra é do Senhor, somente do Senhor. Por favor, Senhor, venha visitar a vida dessas famílias que estão despedaçadas, Senhor, o que o mundo tem mostrado, o que essa doença, Senhor, tem feito, Senhor, com essas famílias, Senhor. Venha visitar, Senhor, a vida desses médicos, tão difícil, Senhor, a situação que estamos vendo, Senhor, dessas pessoas, Senhor. Por favor, ajude, Senhor, dê força, Senhor. Venha visitar a vida de cada um dessas pessoas, Senhor, por favor. A vida, Senhor, também, que o Senhor venha tocar, Senhor, nessas pessoas que governam o nosso país, o nosso estado, o nosso município. Pai, que ele não se esqueça, Senhor, que isso foi dado pelo Senhor. Toda a direção vem do Senhor. Mesmo que a gente às vezes ache que não é, mas a direção sempre é do Senhor. Por favor, Senhor, abençoe, Senhor, esses governantes, que venham, Senhor, ser usados pelo Senhor, e que venham, Senhor, refletir, Senhor, a vontade do Senhor. Por favor, Senhor, tanta corrupção que há nesse país, Senhor, nesse mundo, Senhor. Venha, Senhor, visitar, Senhor, a vida dessas pessoas, Senhor, quebrantar o coração, Senhor, para que se voltem para Ti, Senhor. Senhor, guarde a Tua igreja, Senhor, os irmãos
que estão em suas casas, Senhor, vendo essas dificuldades desse mundo, Senhor. Mas temos a certeza que essa tribulação passará, pois o Senhor sempre nos dá alegria a cada manhã, Senhor. Então, Senhor, te agradecemos, Senhor, por todo o livramento, pelo alimento de nossas casas, o que vestir, o que comer, tudo, Senhor, que é dado pelo Senhor. Te agradecemos pela imensa graça que o Senhor tem por nossas vidas, pela misericórdia e pelo privilégio de servirmos a Ti. Que, Senhor, não há outro igual a Ti. Perdoe, Senhor, as nossas falhas. Guarde-nos segundo a Tua somente vontade. É o que te agradecemos, Senhor, no nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém. Obrigado, querido nosso irmão Rafael. Nós vamos louvar ao Senhor com a nossa irmã Analice. E enquanto ela estiver louvando ao Senhor, você apresente ao nosso Deus a sua gratidão através dos seus dízimos, das suas ofertas, da sua família, seu trabalho, seus dons, talentos que o Senhor tem lhe dado. Ofereça ao Senhor, consagre ao Senhor. Segundo Crônicas 29:31 diz: agora que vos consagraste ao Senhor, chegai-vos e trazei sacrifícios e ofertas em ação de graças à casa do Senhor. Então nós vamos louvar a Deus e você o faça aí do seu lar com muita alegria, com muito prazer, com muita satisfação. Somos gratos a você pelo carinho que você tem dispensado à Primeira Igreja Batista em Alcântara, quando você traz a sua oferta, traz o seu dízimo, e quando você se disponibiliza a servir ao Senhor, a trabalhar para o Senhor. E nesse tempo, em nome da Primeira Igreja, do nosso pastor Vanderlei, do nosso querido administrador, nosso irmão Marcos Oliveira, muito obrigado. Muito obrigado. Aqueles irmãos também que têm sido parceiros dos ministérios, especialmente o Ministério de Música da Igreja. Deus abençoe. Nós estamos avançando, nós estamos caminhando. A nossa equipe, que eu não posso deixar de mencionar, do som, hoje está trabalhando aqui nosso irmão Arthur, nosso irmão Natan, e os irmãos viram no multimídia, o nosso querido Rafael. Esses irmãos, juntamente com o Miguel, os demais têm trabalhado intensamente para que consigamos, na imagem, chegar à melhor qualidade para você. E como eu disse, nós já adquirimos a segunda câmera, e eles fizeram também um upgrade dos nossos computadores, tanto da mesa, quanto do som, quanto do multimídia, e tantas coisas, tantas novidades, para que nesse tempo nós consigamos nos aproximar de você, mas para que eles façam isso, a sua bondade, o seu carinho com a Primeira Igreja, com os ministérios, com as suas ofertas, tem sido relevante. Então, muito obrigado, querido irmão, de verdade, muito obrigado. Então, nós vamos louvar a Deus com a nossa querida Analice. Bom dia, queridos irmãos. Hoje é um dia especial, né, em que temos essa oportunidade de louvar, agradecer a Deus pelos nossos pastores. E o apóstolo Paulo, lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículos 12 e 13, o apóstolo Paulo assim fala: irmãos, honrem seus líderes na obra do Senhor. Eles trabalham arduamente entre vocês e lhes dão orientações. Tenho grande respeito e amor sincero por eles, por causa do trabalho que realizam. E esse louvor, né, é uma forma de agradecer aos nossos pastores, todos aqueles que passaram pelas nossas vidas. Hoje estou aqui na PIBA, né, agradeço ao pastor Vanderlei, por estar nos pastoreando, todos os demais pastores, e em especial eu louvo e agradeço a Deus por 2 pastores que se tornaram os meus pais, que é o meu pai, eu costumo falar pastor Elias, e o outro meu pastor, o pastor Max, né? São 2 pessoas em que eu admiro, em que me espelho e que estão presentes no coração sempre, nas orações, e também assim aquele que exerce, né, a função de pai mesmo nas nossas vidas. E que você que está cultuando juntamente conosco, que possa louvar ao Senhor e agradecer ao Senhor juntamente com essa canção, que na verdade é uma canção de louvor e adoração a Deus, mas também é uma forma de gratidão pela vida de todos os nossos pastores.
Fica sobre quem você é. Sua obra, sua vida, seu amor, sua fé. Os meus filhos vão saber que se hoje adoro a Deus, é por tudo que você me ensinou. Profeta do Senhor, escolhido pra curar as feridas da minha alma, homem de fé que tem dedicado a mim o seu amor e proteção, homem amado. Quando fala, faz até dentro de mim o coração. Pastor, você é o profeta da minha geração. Você é o profeta da minha geração. Você é o profeta da minha geração. Ah, porque Jesus me ama, eu não posso explicar, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. Quero mais e mais de Cristo. Eu quero mais do seu poder. Eu quero mais da tua presença. Eu quero mais do teu viver. Santo Espírito, enche a minha vida, pois contigo eu quero brilhar. Santo Espírito, enche a minha vida, usa minhas almas a salvar. Aleluia, 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 dou a Cristo o Rei. Aleluia, 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 dou ao Rei.
Senhor continue abençoando a vida de cada um dos pastores. Amém. Fica aí que você vai orar para a gente. Santo Deus, Pai eterno, Pai querido, louvado, engrandecido e exaltado seja o teu santo, doce e poderoso nome. Pai querido, te glorificamos, ó Deus, porque o Senhor é Deus acima de todas as coisas. O Senhor tem cuidado das nossas vidas. Nós sentimos, ó Deus, o teu agir sobre as nossas vidas, cuidando de nós, nos protegendo, nos dando a provisão de que necessitamos, sarando as nossas feridas, ó Deus, tratando na nossa alma. Pai querido, nesse instante, agradecemos ao Senhor, ó Deus, e depositamos nas tuas santas mãos a vida de cada um daqueles que foram chamados pelo Senhor para pastorear. Senhor, bem sabemos que não é uma tarefa fácil. É um peso, ó Deus, que muitas das vezes esses homens, ó Pai, e até mulheres também carregam, Senhor, por estar pastoreando, Senhor. Porque eles cuidam deles, cuidam da família de cada um deles e também cuidam de nós e das nossas famílias, Senhor. Pai querido, te suplicamos, ó Deus, que a tua poderosa mão possa continuar sobre a vida de cada um desses homens e dessas mulheres também, Senhor, ajudando a vida de cada um deles, renovando as forças, ó Deus, dando mais sabedoria a cada dia, ó Deus, mais unção do teu Santo Espírito, ó Deus, para que possa continuar, ó Deus, exercendo essa tarefa, Senhor, que foi dada pelo Senhor. Bem sabemos, ó Deus, que quando o teu Santo Espírito chama, o Senhor capacita. E assim pedimos que o Senhor continue capacitando a cada um deles. Pai querido, louvamos e agradecemos pela vida de cada um dos pastores. Também, Senhor, não podemos deixar de agradecer e também de colocar nas tuas santas mãos, ó Deus, a vida da família de cada um deles, ó Deus. Pai querido, que muitas das vezes, Senhor, eles ficam, ó Deus, sem a presença, ó Pai, do seu ente querido, porque eles têm que exercer, assim, a sua função, mas bem sabemos que a tua mão também está cuidando de cada um deles, ó Pai. Pai querido, continue, ó Deus, a sustentar. E mais uma vez agradecemos, ó Deus, pela vida desses homens e dessas mulheres também, Senhor, que exerce também o pastoreio, ó Pai, sobre as nossas vidas, e assim agradecemos ao Senhor. Também neste momento, ó Deus, colocamos a vida do teu servo, ó Deus, que irá trazer a tua palavra, Senhor. A palavra que o teu Santo Espírito já colocou no seu coração, ó Deus. Santo Deus, que essa palavra, Deus, conforme essa canção que eu acabei de entoar, possa entrar nos nossos corações e fazer arder e pulsar o teu Santo Espírito dentro dos nossos corações. Que possamos, ó Deus, não somente não ouvir aquilo que queremos ouvir, mas que possamos ouvir aquilo que o Senhor deseja que ouçamos. Inspire, Senhor, e use a vida do teu filho, ó Deus, para que possa tocar os nossos corações, ó Pai, para que possamos cada dia mais sermos servos melhores, filhos melhores para o Senhor. Muito obrigada por tudo, em nome do teu filho Jesus, que assim oramos, ó Pai. Amém. Irmãos, obrigado, irmãinha, nós ainda vamos cantar, mas eu quero homenagear pastor Eduardo, pastor João Eduardo, homenagear os nossos pastores da nossa igreja, da primeira igreja batista em Alcântara. A todos vocês, eu quero nominá-los e vocês sintam-se abraçados, você e a sua família, pela primeira igreja batista em Alcântara. Pastor Vanderlei Batista Marins, pastor Elias, este que vos fala, pastor Jorge Proença, pastor Ailton, pastor André Nogueira, pastor Elierme Mantaia, pastor Francisco, pastor Gil, pastor Hugo, pastor José Geraldo, pastor Leonardo Chagas, pastor Guilherme, pastor André Coutrin, pastor Wesley Crispim, pastor João Eduardo, estará aqui ao meu lado, pastor Márcio Roman, pastor Max, pastor Paulo Medeiros, pastor Ricardo, pastor Robson Freitas e pastor
William. São esses os pastores que labutam aqui ao lado do pastor Vanderlei. E nós queremos agradecer pela vida dele, especialmente do nosso querido pastor, nosso amigo, nosso líder, nosso ministro, pastor Vanderlei Batista Marins. Nós vamos cantar a primeira, terceira e quinta estrofe do hino 37 e logo após seremos ministrados pelo nosso querido, também amigo pastor João Eduardo. Então cantemos. Buscou-me com ternura, Jesus, o bom pastor. Achou-me na miséria, salvou-me com o amor. No céu cantaram de alegria os anjos, sim, em harmonia. Oh, que amor glorioso, preço tão grandioso, que Jesus por mim na cruz pagou. Inaudita graça me mostrou. Jesus mostrou-me as chagas que em meu lugar sofreu, coroa mais de espinhos, a cruz que padeceu. Que poderei em mim achar pra trás afrontas suportar? Oh, que amor glorioso, preço tão grandioso, que Jesus por mim na cruz pagou. Inaudita graça nos mostrou. Enquanto as horas passam, eu tenho gozo e paz, e aguardo meu bom mestre, que tão feliz me faz. Jesus a mim virá buscar, então pra sempre irei gozar. Oh, que amor glorioso, preço tão grandioso, que Jesus por mim na cruz pagou. Inaudita graça me mostrou. Senhor Deus, usa o teu servo, que ele seja instrumento vivo, santo em tuas mãos, para transmitir a tua palavra, somente a tua palavra. E abra, Deus, os nossos corações, a nossa mente, para compreender, não somente compreender, colocar em prática os teus ensinamentos. Nós assim oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Olhando para Jesus, o autor e consumador da fé, o qual, pelo prazer que lhe estava proposto, desprezou a afronta e suportou a cruz. Hebreus 12, verso 2. Dia do pastor. Temos como tema a melhor lembrança. E a melhor lembrança é: lembra-te de Jesus Cristo, ressuscitado, da tribo da ordem de Davi, segundo o meu evangelho. A lembrança de Jesus
é o fator principal no exercício do ministério da palavra de Deus. Porque se nós somos crentes, é por causa da palavra de Deus, é por causa de Jesus Cristo. Então, nesse dia em que comemoramos o Dia do Pastor, nada melhor do que lembrar de Jesus Cristo. Eis a melhor lembrança, lembrar de Jesus Cristo. Mas como lembrar de Jesus Cristo? Lembrar de Cristo, as profecias. A primeira promessa dada por Deus no jardim do Éden, quando em Gênesis 3,15 Deus falou: a semente da mulher haveria de pisar a cabeça da serpente. Sim, vemos aí a mensagem da semente, que vai se tornar o descendente, como diz Paulo em Gálatas 3,16, e o descendente é Cristo. Então, esta mensagem atravessou todo o Antigo Testamento, para chegar até o dia em que Jesus veio ao mundo. Mas, meus amigos, irmãos, internautas, lembrar de Cristo, as profecias, lembrar de Cristo, o que disse o profeta Isaías, capítulo 7, versículo 14. Portanto, mesmo o Senhor vos dará um sinal: eis que a virgem conceberá, dará à luz um filho, a quem chamarão pelo nome de Emanuel, que é Deus conosco. Lembrar de Cristo, o lugar do seu nascimento, como consta o profeta Miqueias, capítulo 5, versículo 2: e tu, Belém, terra de Efrata, casa de pão, de modo algum és a menor entre as capitais de Judá, porque de ti há de sair aquele que conduzirá o meu povo de Israel. E no verso 5 diz: e ele será a nossa paz. E Paulo, apropriando-se desta palavra, diz em Efésios 2,14: ele é a nossa paz. Sim, lembrar de Cristo naquela época em que Deus falou através de Isaías, capítulo 9, versos 2 e 6. Portanto, e o mesmo Senhor vos dará, quando ele falou sobre a vinda de Cristo, o povo que já estava em trevas viu uma grande luz, e é o povo que estava sentado na região em sombra da morte, a luz raiou, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o seu nome será chamado Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. E do domínio do seu reino não haverá fim sobre o povo de Israel. Então, lembrar de Cristo, a sua função principal, como disse o capítulo 53 de Isaías, quando ele antecipou o ministério de Cristo, quando disse: olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Ele foi desprezado, homem de dores, acostumado ao trabalho, varão de dores. Por quê? Porque Jesus, na cruz do Calvário, estava transfigurado no aspecto de receber sobre si toda a nossa transgressão, de toda a humanidade, de todas as criaturas. Lembrar de Cristo, então, o seu sofrimento, é o que diz o profeta Isaías: todos nós andamos desgarrados como ovelha, cada um se extraviava pelo seu próprio caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele o pecado de nós todos. Então, lembrar de Cristo, que ele tomou sobre si as nossas dores, ele tomou sobre si os nossos pecados. Então nós temos que lembrar de Cristo, a missão que o trouxe ao mundo. Mas o apóstolo Paulo vai dizer na carta aos Gálatas, no capítulo 4, a partir do versículo 4: mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho ao mundo, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, para resgatar os que estavam debaixo da lei. Sim, Jesus Cristo veio, e a expressão do apóstolo Paulo é a seguinte: conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, por amor de vós se fez pobre, para que pela sua pobreza pudesses vos enriquecer. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 8, versículo 9. Então Jesus veio, lembrar de Cristo, que ele deixou o trono
para subir a manjedoura, para ser maltratado na terra. Lembrar de Cristo, meus irmãos, o seu nascimento, a presença dos anjos cantando, dizendo num coral: glória a Deus nas alturas e paz na terra, boa vontade aos homens a quem Ele quer bem. Então lembrar de Cristo, os pastores de Belém, que foram ao encontro de Jesus na estrebaria de Belém. Lembrar de Cristo, os magos que virão de tão longe para trazer ouro, incenso e mirra, simbolizando não só o trabalho, Jesus como rei, como sacerdote e como aquele que deveria apresentar-se em nosso lugar. Lembrar de Cristo, então, é glorioso. Por isso, no dia do pastor, nós nos voltamos para a palavra de Deus que diz: quão formosos são sobre os montes os pés dos que anunciam a paz, dos que anunciam coisas boas, do que diz a Sião: o teu Deus reina. Assim disse Isaías 52, versículo 7. Irmãos, o pastor foi convocado, ele não escolheu esta tarefa, ele não escolheu esse ministério, mas ele foi chamado e escolhido. Mas antes, algo aconteceu. Ele foi chamado para pertencer a Jesus Cristo, pela conversão, pela regeneração. A Escritura diz: fiel é Deus que nos tem chamado à comunhão do seu Filho Jesus Cristo. 1 Coríntios 1, versículo 9. Então Deus nos chamou à comunhão de Jesus. E uma vez que nós estamos com Ele, nós somos instruídos, preparados para levarmos esta mensagem. A Escritura diz que Deus quer que todos se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual se deu em preço de redenção. Assim diz a palavra de Deus em 1 Timóteo 2, versos 4 a 6. Sim, Ele veio, o único Deus, Jesus Cristo, que veio trazer Deus até nós. Eis o segredo maravilhoso. Mas o pastor se torna um atalaia, como diz o capítulo 3 e também o 33 de Ezequiel, em que ele está na torre de vigília, ele está olhando além dos muros de Jerusalém, olhando as planícies, olhando os vales e olhando as estradas, verificando. Então, se vem algum inimigo, se alguma coisa, ele tem que alertar o povo da cidade. Então o atalaia, o pastor é o atalaia de Deus para anunciar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então ele precisa ver bem, ouvir bem e falar bem. Ver é ter a visão. O pastor, antes de assumir o púlpito, ele tem que ter a visão de Deus, a visão de Deus santo e glorioso, e a visão do ser humano. Tal foi a experiência do profeta Isaías no capítulo 6 do seu livro. A visão de Deus permanente e a visão do homem transitório. Nós não podemos perder de vista esta realidade. Os homens são transitórios, são passageiros, são instrumentos de Deus, mas eles passam. Mas o Senhor permanece. Então diz o livro de Isaías: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Então a visão de Uzias, que mais de 50 anos foi rei, ele ia já passar, mas a visão de Deus permanente. Esta visão o pastor não pode perder. Temos que nos lembrar disto. É a visão de Deus que permanece, é a visão da missão que nos convoca para falar. Então, eis aí a realidade, a visão de nós mesmos e do mundo necessitado. E quando Deus perguntou: quem há de ir por nós? Isaías disse: eis-me aqui, Senhor, envie-me a mim. Então, o ministério é exercido pela convocação de Deus, mas não está ao léu da sorte. A carta de Judas, no verso 1, diz: aos chamados, queridos e conservados em Deus Pai. Deus nos chama, somos queridos dEle, mas nós somos conservados para executarmos a sua tarefa. Por isso, o pastor tem que ter aquela visão, aquela audição, ouvir bem a palavra de Deus
e também falar corretamente. Não só falar de uma maneira expressiva, mas corretamente. Na gramática e na doutrina, ele precisa falar corretamente. E prega a palavra, como disse Paulo a Timóteo, prega a palavra a tempo e fora de tempo, porque haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, desejarão ouvir coisas agradáveis. Nós vivemos uma época assim, em que as pessoas querem ouvir algo que lhes agrade, mas nós temos que ouvir aquilo que nós precisamos. Então o pastor nem sempre vai pregar aquilo que o povo quer ouvir, mas aquilo que o povo precisa ouvir, aquilo que Deus manda falar. Então, como ouvirão se não há quem pregue? Como pregarão se não forem enviados? Mas que a palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos, a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus Cristo, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, com a boca se declara a respeito da salvação. Como, pois, invocarão se não há quem pregue? Como pregarão se não forem enviados? Ó, quão formosos são sobre os montes os que anunciam a paz. Então, irmãos, o pastor é aquele que se levanta, não com voz própria, não por própria iniciativa, mas por determinação de Deus. Tal foi o exemplo que Jesus deixou. Então, lembrar de Cristo, o seu exemplo, não só o exemplo de Cristo, nas suas palavras, nos seus ensinos, nos seus milagres, na sua vida, na cruz do Calvário e na sua ressurreição, na sua ascensão e glória e no seu retorno, no Maranata, ora vem Senhor Jesus. Sim, lembrar de Cristo, tudo isto é função do pastor. Lembrar disso é a melhor lembrança no dia do pastor, porque ao cogitarmos sobre este aspecto, nós nos lembramos, meus irmãos, de que na realidade Jesus Cristo assim se apresentou, e assim os apóstolos entenderam. E quando ele estava em Samaria, esperando os discípulos que foram à cidade comprar mantimento, pão, chega uma mulher para buscar água no poço e ali então, naquele poço de Sicar, aquele poço que Jacó cavara muitos anos atrás, agora Jesus fala com aquela mulher. Jesus então mostra para ela a realidade da vida dela e a realidade de Deus para a sua vida, e ela acredita. E então a Escritura diz em João 4,35, Jesus falando aos apóstolos quando voltaram com o alimento: erguei, levantai os vossos olhos e vede, o campo está branco para a ceifa. Nós temos que ter a visão do campo que está branco para a ceifa e levar a mensagem do Senhor. Como disse o apóstolo Pedro, se alguém falar, fale segundo a palavra de Deus. Se alguém administrar, administre segundo a palavra de Deus, porque, para que Deus seja glorificado. Então é nossa função. Mas, meus irmãos e amigos, é importante considerarmos que ninguém assume essa responsabilidade senão pela convocação do Pai Celestial. Jesus não só chamou aqueles pescadores para segui-lo, mas ele mandou, após prepará-los, mandou-os para irem de cidade em cidade, de casa em casa, levando a mensagem. Como ele disse, como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. João 17, 18 e 20, 21. Então encontramos Jesus preparando e orientando e determinando. Então a chamada não é alguém que apenas se apresenta porque quer, mas é aquele a quem Deus quer. Não é para quem quer, mas é para quem Deus quer. Então disse Jesus em João 15,16, não me escolhestes vós a mim, porém eu vos escolhi a vós, e vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, para que tudo quanto pedis ao Pai em meu nome, Ele vos conceda. Então é um privilégio, e privilégio é uma responsabilidade, é um dever, mas é uma oportunidade. E dia do pastor é uma oportunidade de uma lembrança, da melhor lembrança, lembrar de Jesus Cristo, lembrar de Cristo, as suas palavras, quando no momento de crise, em que estava prestes à cruz do Calvário, diz o capítulo 14 do Evangelho de João, não se turbe o vosso coração. Eles estavam aflitos,
E quem não está aflito muitas vezes diante da pandemia, diante do que está assolando toda uma unanimidade, toda a universidade, toda a humanidade está sendo assolada por esta doença terrível. Então Jesus falou numa hora difícil, quando os corações estavam tristes e abatidos: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas, não for assim, e vou teria dito: vou preparar o lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, voltarei para mim mesmo, para que onde estiver, estejais vós também. E Tomé assume então a pergunta: Senhor, não sabemos para onde vais, e como saber o caminho? Foi bom Tomé perguntar, porque é a pergunta de muitas pessoas, mas tem a resposta de Cristo. Eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vê o Pai senão por mim. Filipe achou-se entusiasmado com a palavra de Jesus e disse: Senhor, mostra-nos o Pai, é o que nós desejamos, queremos ver a Deus. Sim, estou há tanto tempo convosco, Filipe, e não me tendes conhecido. Quem me vê a mim vê o Pai, eu e o Pai somos um. Então Jesus mostrou-se com o verdadeiro Deus, Emanuel encarnado. Alguém disse que no Antigo Testamento temos Deus por nós através dos profetas. No Novo Testamento é Emanuel, Deus conosco. E agora Deus dentro de nós através do Espírito Santo. Então, irmãos, ninguém poderá proclamar esta verdade a menos que tenha a posse do seu Santo Espírito. A Escritura diz, meus irmãos, no livro de Ezequiel, nos capítulos 2 e 3, que o Espírito de Deus entrou no profeta e ele então falou e escreveu. A Escritura Sagrada, a palavra de Deus, foi escrita cerca de 1600 anos, toda a Bíblia, cerca de 40 anos, por cerca de 40 escritores, porém tendo um só autor, que é Deus, o Espírito Santo. Nenhuma escritura é de particular elucidação. Nenhuma escritura veio ao conhecimento, senão pela vontade de Deus, porque os homens santos falaram movidos pelo Espírito Santo. Então, o pastor é aquele que se lembra, ele tem que lembrar de Cristo, a sua revelação que está na Sagrada Escritura. Nós não podemos ir além do que está escrito. Assim diz o Senhor, é a mensagem do profeta, é a mensagem do pastor, assim diz o Senhor. Então, o que ele diz? Ele diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Na verdade, não há homem justo que faça o bem e nunca peque, diz Eclesiastes 7, versículo 20. Diz também que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor. Então, falar o que diz a Sagrada Escritura: todos em Adão caíram, mas em Cristo nós podemos nos reerguer, nos levantar. Tal é a mensagem que nós encontramos, irmãos, na realidade da vida cristã. Eis que a palavra de Deus mostra isto, quando Jesus Cristo falou àquelas pessoas, quando ele estava em Jerusalém. Filipe, procurado pelos gregos, foi dizê-lo a André, e André foi dizê-lo a Cristo: queríamos ver a Jesus. Os gregos, os homens da cultura, da sabedoria, da intelectualidade, queriam ver a Jesus. Por quê? Porque tinham ouvido falar dele, dos seus ensinos, dos seus milagres. Sim, falar de Cristo, sua pessoa, seus milagres, seus ensinos. Mas Jesus mostrou algo que eles não conheciam. Paulo falou sobre isso na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 1. Os gregos buscam sabedoria, os judeus buscam sinais, mas nós lhes pregamos Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Então, em Cristo estão escondidos todos os tesouros da sabedoria divina, nos diz Colossenses 2, versículo 3. Jesus mostrou então a resposta. Se o grão de trigo, ele mostrou um aspecto filosófico para os filósofos da Grécia. Se o grão de trigo cair na terra, não morrer, fica só, mas se morrer, dá muito fruto. Então Jesus quis mostrar que ele seria o grão de trigo que Deus colocou para morrer na cruz e ressuscitar.
e Jesus ressurreto, Ele vive em nós e através de nós. Somos cristãos, somos seus seguidores, temos a sua qualidade. E isto não depende de nós. Paulo vai dizer, não que sejamos capazes por nós mesmos de pensar alguma coisa como se partir de nós, mas a nossa suficiência vem de Deus. 2 Coríntios 3, versículo 5. Então, é pela possibilidade da graça de Deus que nós nos tornamos crentes, que nós somos vocacionados e que nós temos que anunciar, falar de Cristo. Falar de Cristo, falar da sua salvação, da sua chamada, que Ele chama a cada um para pertencer a Ele. Vinde a mim, foi a voz de Jesus. É a voz de Deus. Nós temos que lembrar este fato que está no Evangelho de Mateus, capítulo 11. Vinde a mim, todos que estáis cansados, sobrecarregados, oprimidos, eu vos aliviarei. Então, nós temos que falar de Cristo, o seu convite de perdão, convite de amor. Ao olhar as multidões, Jesus sentia grande compaixão, porque eram desgarrados como ovelhas. Ele disse, rogai ao Senhor da seara que mande obreiros para a sua seara, porque grande é a seara e poucos os obreiros. Então, quem é o pastor? É aquele que Deus chama dentre aqueles que Ele chamou, que foram convertidos, estão na sua igreja e pertencem ao seu povo. Alguém de que é primo inter pares, quer dizer, primeiro entre iguais. Deus nos chama não para mandar, não para governar, mas nos chama para servir. Tal é a mensagem que nós encontramos na carta aos Hebreus, no capítulo 13, os versos 7 e 17. O verso 7, o autor da carta aos Hebreus diz que lembrai-vos dos vossos pastores, dos vossos guias. Está lembrando o passado. Nós temos que lembrar que hoje nós somos os continuadores. Alguém veio antes de nós. Alguém foi chamado antes de nós para transmitir esta mensagem. E esta mensagem tem atravessado os séculos, atravessado os continentes, as montanhas, os idiomas e tem chegado até nós. Então agora é a nossa responsabilidade, é o nosso dever, é o nosso privilégio então participar. Então encontramos esta chamada de Deus para a nossa vida. E eis agora a realidade, Senhor, nosso Deus, de que nós fomos conservados para cumprir esta missão. É importante considerar que os judeus queriam sinais. Ainda hoje o povo quer uma religião para encher os olhos. Os gregos queriam a sabedoria, a religião para encher a mente, o intelecto. Mas Jesus mostrou a cruz do Calvário, a expressão do sacrifício, a expressão da doação da vida. As minhas palavras são espírito, são vida. Não só Ele falou, mas Ele também agiu. Então lembrar de Cristo, que não apenas Ele ensinou, mas Ele praticou. Tal é a mensagem que encontramos no livro de Atos, capítulo 1, versículo 1, quando Lucas declarou, fiz o primeiro tratado, o primeiro livro, a Teófilo, acerca das coisas que Jesus começou não somente a fazer, mas também a ensinar. Fazer e ensinar. Primeiro Jesus fez, depois Ele ensinou. Primeiro Ele pediu o batismo e depois Ele ordenou que os que crescem fossem batizados. Então Jesus, lembrar de Cristo, o seu exemplo, as suas palavras, a sua ação, a sua entrega. Ele se entregou no Calvário e agora Paulo aprendeu isto quando ele disse em Gálatas 2, versículo 20, já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas a vida que eu agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e assim mesmo se entregou por mim. Porque se a justiça vem da lei, segue-se que Cristo morreu em vão. Gálatas 2, 20 e 21. Então, lembrar de Cristo o seu sacrifício. É importante, no capítulo 12 do Evangelho de João, considerar algo que encontramos na Escritura. No Evangelho de João encontramos várias vezes Jesus dizer, a minha hora não é chegada. Mas quando chega no capítulo 12, Jesus disse, agora a minha alma está perturbada até a morte. E que direi, Pai, livra-me desta hora? Não, para esta hora eu vim.
Então, Pai, glorifica o teu filho. E Deus respondeu: já o tenho glorificado e outra vez o glorificarei. Então Jesus glorificou o Pai na entrega de sua vida, mas ele não pede menos do que a nós realizarmos. Se alguém quiser seguir-me, se alguém quiser crer em mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz a cada dia e siga-me. Então tomar a cruz é um sinal de coragem, de fé, de esperança, de obediência, de dedicação, de renúncia. E então a cruz torna-se um símbolo de uma dedicação. E Jesus fez dela um instrumento de salvação, um instrumento de bênção. Era sinal de maldição. Diz lá o livro de Deuteronômio 21, 23. Maldito aquele que morre no madeiro. A Gálatas 3:13, Jesus se fez maldição por nós. Então, ele assumiu, lembrar de Cristo, a maldição da cruz. Daí, Paulo lembrar em Gálatas 6:14, longe de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, porque por ela eu estou morto para o mundo e o mundo para mim. Então, nós temos que lembrar de Cristo, a paixão da cruz, a entrega de Jesus. Ninguém pode chegar ao trono se não passar pela cruz. Então a cruz é o caminho da reparação, é o caminho da restauração, é o caminho do perdão, é o caminho da absolvição. Porque quando Cristo morreu no Calvário, a Escritura diz que o véu do templo rasgou-se de alto a baixo, indicando que o caminho estava aberto, porque tudo aquilo que estava na lei de Moisés, o cerimonialismo dos sacrifícios pelos sacerdotes oferecidos em favor do povo, tudo aquilo passou. Aquilo era um símbolo, como disse Hebreus 10, sombra dos bens futuros. O fim da lei é Cristo, para a justiça daquele que crê. Romanos 10, versículo 4. Então, irmãos, nós temos que proclamar, lembrar de Cristo, a realidade da cruz, a realidade do sofrimento, a realidade da sua humilhação, mas a realidade da sua exaltação, para que tenhamos a alegria da exultação, que é o louvor e adoração a Deus, para que nós possamos lembrar de Cristo, o que Ele disse lá quando ia subir aos céus. Ele disse, os apóstolos estavam olhando, e Jesus subiu nas nuvens, e Jesus falou: varões galileus, por que estáis a olhar para os céus? O mesmo Jesus que sobe para o céu voltará. Então Jesus subiu visivelmente e voltará visivelmente. A Escritura diz em Apocalipse 1, versículo 7, todo olho o verá, até daqueles que o traspassaram. Então todos estaremos naquele dia, até aqueles crentes, patriarcas, irmãos, que já passaram antes de nós para a eternidade. A Escritura diz em 1 Tessalonicenses 3, no versículo 13, Jesus será vindo com milhares de anjos, seus santos, como diz também o livro de Zacarias, capítulo 14, versículo 5, Jesus voltará com santos e anjos, e então os mortos ressuscitarão, com corpos incorruptíveis. Os crentes vivos serão transformados, o toque da trombeta, então o dia do juízo e o chamamento, quando Jesus dirá, lembrar de Cristo, o grande encontro final, como diz Mateus, capítulo 25, verso 34, Jesus dizendo aos da direita, vinde, benditos, abençoados de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Por quê? O Apocalipse 13, versículo 8, diz, o Cordeiro de Deus que foi imolado antes da fundação do mundo, antes de haver mundo, antes de haver criaturas, já havia o propósito de Deus, porque para Deus não há passado nem futuro, somente a eternidade, somente o presente. Então lá Deus já havia proposto e Jesus já havia aceito vir ao mundo buscar e salvar o que se havia perdido. Então, lembrar de Cristo, a sua missão. O anjo Gabriel anunciou a Maria, darás à luz a um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Então, lembrar de Cristo, esta missão de buscar, de salvar, de perdoar. Mas é importante considerar, irmãos,
que no meio da nossa jornada, na transitoriedade da vida, nós encontramos muitos males, muitas coisas horríveis. A Escritura diz no Salmo 74, no versículo 20, o mundo está cheio de moradas de violência. O capítulo 6 de Gênesis diz, olhou Deus e viu que era má, somente má, a imaginação do coração humano. Então, temos que lembrar a realidade de um mundo de sofrimento, um mundo de uma pandemia, um mundo de uma virose do pecado, que nós não estamos vendo, mas percebemos a sua realidade na consequência das coisas que trazem de sofrimento e de morte e de dor e separação. Mas lembrar de Cristo o que aconteceu após a primeira multiplicação dos pães. Sim, o Evangelho consta que Jesus multiplicou os pães pela primeira vez, mandou que os discípulos fossem para o outro lado do lago de Genezaré, ou de Tiberíades. Então lá pela madrugada, pelas 3 horas da madrugada, Jesus vinha andando sobre as ondas. E os discípulos ficaram apavorados, julgaram que fosse um fantasma, eles estavam com medo. Muitas vezes, meus irmãos, diante do sofrimento, nós achamos que é um fantasma, muitas coisas que acontecem na vida. Mas Jesus diz, não temais, sou eu. Se és tu, Senhor, disse Pedro, manda-me que vá até estar contigo. Jesus vem, ele desceu da barca e continuou andando sobre as águas. Naturalmente, Pedro pensou, eu, Pedro, tal. Os outros estão no barco, eu sou o mais importante. Ele começou a olhar, considerar a vida dele e a dos outros, e ele começou a afundar, porque ele estava medindo-se a si mesmo na sua capacidade de andar sobre as ondas. Mas quando ele estava se afundando, então ele clama, Jesus, salva-me! E Jesus lhe estendeu a mão e o salvou. A salvação não foi a salvação da alma, porque ele já era salvo, mas a salvação dele morrer afogado. Então Jesus lhe deu a mão. Irmãos, em meio à pandemia, em meio aos nossos sofrimentos, quando nós olhamos para as ondas, nós olhamos para o sofrimento, nós ficamos apavorados e amedrontados e julgamos que é um fantasma que vai nos amedrontar. Mas Jesus nos tranquiliza, ele diz, sou eu, vinde a mim. Pedro pôde ir até Jesus. Nós temos que lembrar de Cristo, a sua presença, quando diz, não vos deixarei órfãos, voltarei para vós, estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então lembrar de Cristo, que Ele está presente na vida do crente, na vida da igreja, na vida de cada família. O Senhor está presente para buscar, para salvar, para consolar, para confortar, se o Senhor está presente. É a realidade que diz a palavra de Deus, quando nós lemos na carta aos Colossenses, capítulo 1, versos 26 e 27. O mistério que esteve escondido nos tempos passados, mas que agora nos foi dado a conhecer, que é Cristo dentro de vós, esperança da glória. Então, como cumprir este ministério? Vamos lembrar finalmente o que disse Paulo ao jovem Timóteo, quando ele falou sobre a sua chamada, sobre o evangelho que passara de sua avó, sua mãe, e que pertencia a ele como algo especial. Ele diz, porque desde a meninice conheces, sabes as sagradas letras, as quais podem tornar-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Porque toda escritura é divinamente inspirada, é proveitosa para corrigir, para redarguir, para ensinar em toda a justiça. Então, irmãos, é o que diz Paulo em 2 Timóteo 3, 16 e 17. Encontramos então a realidade da palavra que está nas mãos de Timóteo, que está em nossas mãos, para mostrar Jesus Cristo. É o nosso papel mostrar Jesus Cristo como o Salvador, como aquele que pode pôr os nossos pecados debaixo de sua misericórdia, do manto sagrado do seu perdão pelo sangue que derramou no Calvário. Mas Paulo disse ao jovem Timóteo, em 2 Coríntios 2, versículo 5, procura apresentar-te a Deus, aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. 5 verbos estão aqui. E o que é o verbo? Na expressão gramatical, verbo é a palavra variável, que exprime ação, estado ou fenômeno.
A Escritura diz, ora no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, todas as coisas foram feitas por ele, e nada do que foi feito sem ele se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Aí está então Deus e o homem. E a missão de João, anunciar Jesus. E a missão do pastor é anunciar Jesus. Não nos pregamos a nós mesmos, disse Paulo, mas a Cristo Jesus, o Senhor. Eis a missão do pastor, mostrar Jesus, não só na cruz, na ressurreição, na glorificação e na vida diária de cada um. Então, procurar. O pastor, então, é aquele que tem que procurar. Primeiro a Deus. Como sacerdote, procurava primeiro a Deus em oração e sacrifício. Depois ele fazia sacrifício pelo povo. Nós temos que procurar a Deus. Para conhecer a Deus, nós temos que nos apresentar. Nós temos que ter um momento de decisão, de confiança, de entrega, de renúncia. Nos apresentar diante de Deus para fazer a sua obra. Então o pastor é aquele que procura as ovelhas, mas que ele procura a Deus primeiro, para depois procurar as ovelhas em seu nome. É aquele que se apresenta diante de Deus, antes de se apresentar diante do público. É como diz o profeta Miqueias, capítulo 6, versos 6 a 8. Quando ele falou sobre os sacrifícios, quando ele falou sobre milhares de carneiros, ribeiros de azeite. Não te agrade sacrifício, senão tu os daria, disse o salmista. Então agora, nada de ribeiro de azeite, nem de animais, mas sim o fazer a vontade de Deus. Então é função do pastor anunciar esta realidade, apresentar-se diante do povo aprovado. Primeira aprovação é de Deus, depois da nossa consciência. Não importa o que o mundo venha dizer, não importa o que o mundo venha elogiar, ou apupar, ou zombar, ou criticar. Importa que nós temos convicção. Então o pastor é aquele que tem convicção de sua salvação, convicção da missão, convicção da doutrina, para poder proclamar esta mensagem. Então é a ortodoxia, isto é a doutrina correta. Mas tem a ortopraxia, que é a conduta correta, é a conduta certa de cada dia. Mas quem é capaz para isto? Humanamente não somos capazes, mas Deus nos capacita a exercermos isto. Então encontramos não envergonhar-se. Paulo diz, não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação daquele que crê. Primeiro do judeu e também do grego. Irmãos, hoje é moda ser crente, é moda ser batizado. Há muitos artistas, há muitos futebolistas, há muitos que trabalham nas artes, estão buscando as igrejas, estão se batizando. Está crescendo o número de evangélicos, está crescendo o número de cristãos, mas irmãos, estamos crescendo em quantidade. E onde está a qualidade? Hoje, as pessoas não estão se envergonhando do Evangelho, mas estão envergonhando o Evangelho pelas palavras, pelas atitudes, pela maneira como falam, pela maneira como agem, estão envergonhando o Evangelho. E Jesus disse, é impossível que não venha escândalo, mas há daquele por quem vier o escândalo. Então, irmãos, nós temos que ter cuidado, vigiar sempre, como disse Paulo em sua carta, 1 aos Coríntios 16, versos 13 e 14. Vigiai, estai firme na fé, portai-vos varonilmente. Todos os vossos atos sejam feitos em amor, com coragem, mas com amor. Deus não nos deu o espírito de covardia, de timidez, mas de coragem, de amor e de equilíbrio. Que haja isso entre nós. Então, manejar bem a palavra. Como manejar? O sentido do grego é de o alfaiate, que marca no papel, ele marca a medida para fazer a roupa e ele corta direitinho. Manejar é cortar de acordo, é interpretar de acordo. Irmãos, nós temos como princípio o livre-arbítrio, a liberdade de ler a palavra, mas a interpretação não pode ser de qualquer maneira. A interpretação tem que ser à luz da hermenêutica bíblica, à luz da história,
do texto, do contexto, da geografia, da história, da moral, da ética, ela tem que se aplicar a nós. Então a interpretação não pode ao Deus dará, tem que ser de acordo com a própria Escritura, não de acordo com o que eu quero, o que você quer, mas é como Deus quer. Então é o manejar bem a palavra, é o proclamar esta verdade, que nós possamos cumprir isto. Não sejamos capazes, talvez, mas Deus nos torna habilitados, Ele nos habilita. A Escritura diz, finalmente, que para fazer uma obra, Deus chama e habilita. A Escritura diz no livro de Êxodo, que Bezaleel e Aholiabe, 2 homens que Deus chamou e os instruiu, e os encheu do seu espírito, para que eles fizessem a obra do tabernáculo do Senhor no deserto. Deus nos chama, Deus nos habilita, Deus nos capacita, e Deus nos manda, ide e pregai, fazer discípulos de todas as nações. Vamos encontrar pessoas crendo e duvidando. Tal é o texto que nos diz da grande comissão em Mateus 20, 16 em diante, quando diz: e os 11 discípulos partiram para a Galiléia, para o monte que Jesus lhes tinha designado. E quando viram, adoraram, mas alguns duvidaram. Sempre haverá os que adoram e sempre haverá os que duvidam. Importa que o evangelho seja pregado. Importa então que no dia do pastor temos a missão de Cristo. E ele diz: a fé não é de todos, disse o apóstolo Paulo. Nem todos vão crer, mas todos precisam ouvir, para que naquele dia, da separação do dia final, lembrar de Cristo, que Ele vai chamar os salvos no arrebatamento, mas Ele vai afastar os ímpios, vai afastar. Por quê? O verso 41 de Mateus 25 diz: aos da esquerda, apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Então haverá uma separação. Tal é a mensagem que encontramos no último livro da Bíblia, Malaquias 3,18. Naquele dia vereis novamente a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e aquele que não o serve. Então, há uma diferença na vida, há uma diferença na morte, há uma diferença na eternidade. Lembremos-nos de que a oportunidade é agora, buscar o Senhor enquanto se pode achar. Então é tarefa do pastor anunciar, enquanto é tempo, a mensagem, para que você, amigo, ouça, arrependa-se e creia e aceite Jesus como seu Salvador. Que Deus o abençoe e que nós sejamos dignos de ser pastores para proclamar esta mensagem ao mundo aflito e perdido. Que assim seja. Amém. Queridos irmãos, que alegria nesta manhã do Senhor ouvir a mensagem dos céus na voz do nosso querido pastor João Eduardo, que já conta com 60 anos de ministério pastoral. Louvamos a Deus pela vida dele, precioso obreiro da causa bendita do Evangelho de Cristo Jesus, o Senhor. Quero, como pastor desta igreja, pastor titular, externar minha alegria pela vida e ministério de cada colega que tem militado, trabalhado aqui em nossa querida Piba. Todos os meus colegas são muito amados, respeitados e valorizados. Nós os temos em alta conta, estima e apreço. Aos pastores todos, por este dia, o dia do pastor, nós os abraçamos com as devidas e honrosas felicitações. Queridos colegas, Deus os abençoe, que a graça de Jesus se multiplique na vida dos irmãos. E mais uma vez, parabéns pelo dia do pastor. Não posso deixar de também fazer uma homenagem especial ao meu pastor, pastor Gaspar Carneiro de Araújo. Ele reside em Guarapari, mas ele é membro aqui de nossa igreja. Uma pessoa especial na minha vida. Nunca me deixou, nunca ficou longe de mim.
mesmo distante no sentido físico, mas sempre presente, preocupado, intercedendo, ligando, procurando saber como estou e a minha família, o ministério, uma pessoa de Deus para a minha vida. Meu pastor, Deus abençoe o senhor é muito especial, muitas felicidades, não só hoje no dia do pastor, mas sempre. Um abraço grande para o senhor e dona Valdiceia. Deus abençoe ricamente. Queridos irmãos, nós vamos encerrar este culto de louvor a Deus, culto abençoadíssimo, quando podemos celebrar ao Senhor com gratidão em nossos corações pela vida dos nossos pastores, pessoas levantadas por Deus para abençoar a causa gloriosa do Evangelho. Vamos concluir então com a bênção apostólica. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, as doces e eternas consolações do Santo e Divino Espírito, repouse sobre os pastores, suas famílias, seus ministérios. Também, nosso Deus, sobre a igreja do Senhor, espalhada neste município, por este município, espalhada neste estado e no mundo, desde agora e para todo sempre. Amém. O culto está encerrado. Deus abençoe a todos. Rei do universo, te dou o meu louvor. Com tantas bênçãos me cercas, Senhor. Só tu és a fonte de alegria e prazer. Melhor que a própria vida é te conhecer. Tu és o dono do meu coração. Tu és o dono do meu coração. E não há outro, e não há outro, e não há outro, e não há outro. Só tu és o dono do meu coração. Só tu és o dono do meu coração. Paz e família, abrigo e luz. Minhas necessidades supres todas em Jesus. Mas nem o ouro e a prata podem satisfazer. A sede da minha alma é a te pertencer. Tu és o dono do meu coração. Tu és o dono do meu coração. e não há outro, E não há outro, e não há outro, e não há outro. Só tu és o dono do meu coração. Só tu és o dono do meu coração. Planos e sonhos tu tens para mim. Eu, maravilhado, digo: eis-me aqui. Quero agradar-te e cumprir teu querer. Caminhando em graça vou obedecer. Tu és o dono do meu coração. Tu és o dono do meu coração. e não há outro, E não há outro, e não há outro, e não há outro. Só tu és o dono do meu coração. Só tu és o dono do meu coração. Em minha jornada intimamente te amar, para que na glória, quando o dia chegar, ao contemplar teu rosto eu venha reconhecer o olhar tão doce que amou o meu ser. Em minha jornada intimamente te amar, para que na glória, quando o dia chegar, ao contemplar teu rosto eu venha reconhecer o olhar tão doce que amou o meu ser.
és o dono do meu coração. Tu és o dono do meu coração. E não há outro, e não há outro, e não há outro, e não há outro. Só tu és o dono do meu coração. Só tu és o dono do meu coração. Tu és o dono.